Eram 23h42 de uma terça-feira chuvosa, quando o silêncio sufocante da propriedade de 50 quartos foi finalmente quebrado. Valéria, uma mulher que controlava impiedosamente um império corporativo de 40 bilhões de reais, congelou em sua mesa de mogno escuro. Não era o som de um intruso, nem o toque estridente de uma linha de crise tarde da noite que a fizera parar. Era um som que ela não ouvia há exatamente 2 anos, 4 meses e 16 dias, a risada de uma criança. A risada de sua filha. Tremendo, Valéria acessou a transmissão de segurança de alta definição da propriedade, esperando um truque cruel da mente ou uma alucinação auditiva causada pelo cansaço extremo. Em vez disso, a tela brilhante revelou uma verdade tão terrível e profunda que iria estilhaçar seu mundo perfeitamente construído de forma irremediável e absoluta. A mansão Kubitschek ficava em 400 hectares de terra intocada e fortemente vigiada no interior de Natal. Por fora, era uma obra-prima da arquitetura moderna, uma fortaleza extensa de vidro-aço e mármore italiano importado que brilhava sob a luz da lua potiguar. Mas por dentro era um túmulo luxuoso e gélido. Valéria Kubitschek, a bilionária diretora executiva da Kubitschek Logística, construíra aquela fortaleza para manter o mundo do lado de fora e sua dor trancada por dentro. Aos 38 anos, ela era uma titã da indústria conhecida em salas de diretoria de São Paulo a Tóquio como uma mulher feita de gelo puro. Ela negociava aquisições de bilhões de reais sem piscar e desmantelava empresas rivais com uma precisão cirúrgica quase cruel. Mas seu exterior implacável era uma armadura cuidadosamente construída, forjada nos incêndios de uma tragédia inimaginável que ninguém ousava mencionar em sua presença. Há 2 anos, um acidente de carro catastrófico na rodovia Independência destruiu a vida de Valéria em um instante de metal retorcido e fumaça negra. Seu marido Jorge, um arquiteto brilhante com uma risada que poderia aquecer a sala mais fria, morreu instantaneamente quando um caminhão de carga comercial perdeu o controle em uma tempestade torrencial e esmagou o veículo utilitário esportivo da família. No banco de trás estava a filha de 5 anos, Letícia. Letícia sobreviveu ao impacto físico com apenas ferimentos leves, mas o trauma psicológico foi absoluto e devastador. A menina brilhante e alegre, que costumava cantar a plenos pulmões e caçar borboletas pelos jardins, havia desaparecido nos destroços do acidente. Desde a noite da colisão, Letícia não pronunciara uma única palavra sequer. Ela não chorou. Ela não riu. Ela se tornou um fantasma, assombrando sua própria casa, comunicando-se apenas através de olhares vazios e acenos leves de cabeça. Valéria despejou milhões de reais na tentativa desesperada de ajudar sua filha. Ela contratou os melhores neurologistas pediátricos do mundo, terapeutas de trauma renomados e curandeiros holísticos de diversas partes do país. Ela transformou uma ala inteira da mansão em um centro de terapia sensorial de última geração, equipado com tudo o que a ciência poderia oferecer. Nada funcionou. Os médicos falavam de transtorno de estresse pós-traumático profundo e mutismo dissociativo, oferecendo desculpas clínicas para o que Valéria considerava seu maior fracasso como mãe. Consumida pelo luto e por uma culpa silenciosa e purulenta por não estar no carro com eles naquela noite, Valéria refugiou-se em seu trabalho. Se ela não pudesse consertar sua filha, ela conquistaria o mundo em vez disso. Ela se tornou uma mãe ausente, fornecendo tudo financeiramente, mas incapaz de enfrentar emocionalmente a casca vazia de sua criança. O cuidado diário de Letícia recaiu sobre um exército rotativo de babás, de elite tutores e funcionários domésticos, mas a rotatividade era altíssima devido à pressão do ambiente. O silêncio opressor da mansão Kubitschek era demais para a maioria das pessoas suportar por muito tempo.
Então veio Tiago Barbosa. Tiago não foi contratado para cuidar de Letícia. Ele foi contratado como o novo jardineiro-chefe da propriedade, após a aposentadoria do antigo funcionário. O assistente executivo de Valéria cuidou do recrutamento, observando apenas que Tiago era um pai solteiro de 34 anos que vinha com referências impecáveis para a arquitetura paisagística e uma necessidade desesperada de moradia no local de trabalho. Valéria assinou distraidamente os formulários de aprovação, concedendo a Tiago e seu filho de 5 anos, Lucas, residência na pequena casa de pedra na entrada da propriedade. Para Valéria, Tiago era apenas mais um personagem de fundo no teatro de sua vida isolada e melancólica. Quando ela o via da janela de seu escritório, ele estava sempre trabalhando, um homem alto de ombros largos, com mãos calejadas, pele curtida pelo sol e um comportamento quieto e modesto. Ele estava sempre vestindo camisas de flanela de mangas compridas, mesmo no calor sufocante do verão nordestino. Frequentemente, seu filhinho, Lucas, podia ser visto logo atrás dele, carregando um regador de plástico ou cavando na terra com as mãos pequenas. Durante os primeiros 3 meses, Valéria e Tiago nunca trocaram uma única palavra. Ele mantinha os extensos jardins imaculados. Ela mantinha a cadeia de suprimentos global funcionando. Seus mundos eram separados, divididos por linhas invisíveis de riqueza-classe e uma dor não dita. Mas, sem o conhecimento de Valéria, uma mudança sutil estava acontecendo nos terrenos da vasta propriedade. Enquanto as babás sentavam-se nas salas de recreação, com controle de temperatura navegando por seus telefones, Letícia começara a vagar para fora. Ela ficava na borda dos gramados bem cuidados, observando Tiago trabalhar em silêncio. Tiago nunca a enxotava. Ele nunca oferecia a ela os sorrisos piedosos e excessivamente gentis que os terapeutas caros faziam. Ele simplesmente trabalhava ocasionalmente, entregando a Letícia um bulbo de flor, para colocar no solo ou mostrando a ela uma joaninha descansando em uma folha verde. E havia Lucas. O menino de 5 anos, enérgico, bagunceiro e vibrantemente vivo, não entendia que a filha da bilionária estava quebrada por dentro. Para Lucas, Letícia era apenas outra criança no jardim. Ele corria em círculos ao redor dela, oferecendo-lhe biscoitos meio comidos ou balbuciando sobre seus caminhões de brinquedo coloridos. Letícia nunca respondia verbalmente, mas, pela primeira vez em anos, ela não se afastava nem se escondia. Valéria não sabia de nada disso. Ela estava ocupada demais travando guerras corporativas, isolada em sua torre de vidro cega, para as pequenas sementes de vida que estavam sendo plantadas em seu próprio quintal. Ela se convencera de que o mundo frio e silencioso que construíra era a única maneira de sobreviver ao peso esmagador da perda. Mas as paredes de sua fortaleza estavam prestes a desabar de uma forma que ela jamais poderia ter previsto em seus pesadelos mais sombrios ou em suas esperanças mais secretas. Era uma noite de terça-feira, pouco antes da meia-noite. Uma forte tempestade de verão estava açoitando a propriedade, a chuva batendo furiosamente contra as janelas do chão ao teto do escritório doméstico de Valéria. A tempestade lá fora espelhava o caos em sua mesa de trabalho. Ela estava finalizando uma aquisição hostil de um conglomerado de navegação europeu, um negócio que exigia sua atenção implacável e indivisível. Um copo meio vazio de uísque estava ao lado de seu teclado, captando o brilho suave de seus monitores duplos. Ao lado de seu telefone estava o Centro de Segurança Digital. Era um sistema avançado que monitorava toda a propriedade, transmitindo vídeo e áudio de alta definição de 90 câmeras diferentes diretamente para o seu console de comando. Normalmente, era um fluxo silencioso de corredores vazios e gramados encharcados pela chuva. Valéria estava no meio da redação de um e-mail jurídico devastador quando ouviu o som. Um som agudo e ofegante cortando a estática do feed de áudio do sistema de vigilância.
Os dedos de Valéria congelaram sobre o teclado mecânico. Ela piscou, seu coração de repente batendo forte contra as costelas, uma sensação que ela não sentia há muito tempo. Ela encarou o painel digital. O equalizador de áudio da câmera 14, localizada no Jardim de Inverno Leste, estava oscilando descontroladamente. Ela se inclinou para frente, prendendo a respiração. A tempestade trovejava lá fora, mas, sob o estrondo da chuva, o som veio novamente. Era um riso infantil brilhante, genuíno e descontrolado, que parecia preencher o vazio do ar. Valéria sentiu o sangue sumir de seu rosto, deixando-a pálida como um espectro. Era impossível. Ela não ouvia aquele som específico desde a manhã do acidente fatídico. Ela estendeu a mão com dedos trêmulos e tocou a tela sensível ao toque, abrindo a transmissão ao vivo do Jardim de Inverno Leste. O Jardim de Inverno era uma enorme sala botânica com cúpula de vidro cheia de flora exótica, um lugar que o próprio Jorge havia projetado como um presente para a família. Na tela banhada pela luz prateada, ambiente das câmeras de segurança infravermelhas, Valéria viu 3 figuras. Era Tiago, o jardineiro. Ele estava sentado de pernas cruzadas no chão de pedra polida. Ao lado dele estava seu filho Lucas, em um pijama de dinossauro verde. E sentada diretamente à frente deles, com os joelhos puxados contra o peito, estava Letícia. A respiração de Valéria falhou. O que ele está fazendo na casa principal à meia-noite? Por que Letícia está fora da cama a esta hora? Onde está a babá da noite? Seu instinto inicial foi uma onda de fúria materna protetora e autoritária. Ela estendeu a mão para o botão de pânico para convocar sua equipe de segurança privada, pronta para mandar prender o homem por invasão de domicílio e quebra de protocolo. Mas sua mão pairou no ar, enquanto ela observava a cena se desenrolar na tela com uma curiosidade crescente que superava o medo. Tiago não estava fazendo nada ameaçador. Ele segurava uma lanterna industrial grande, apontando-a para a parede branca e lisa de estuque do Jardim de Inverno. Ele estava fazendo sombras com as mãos. Mas não eram apenas formas aleatórias ou simples. Valéria se inclinou mais perto do monitor, seus olhos se arregalando em descrença absoluta. As mãos de Tiago moviam-se com uma graça rítmica e praticada, formando silhuetas intrincadas e muito específicas. Primeiro um pássaro com asas articuladas que pareciam voar. Depois, uma árvore curvando-se ao vento. Finalmente, ele entrelaçou as mãos em uma forma complexa, movendo os polegares e os dedos mínimos, em um movimento de galope específico e cadenciado. Era uma raposa dançante. Valéria arquejou, cobrindo a boca com a mão para conter um grito. Sua visão embaçou com lágrimas repentinas e quentes que escorreram por suas bochechas. A raposa dançante e a lua. Era a história de Jorge. Era a rotina de sombras profundamente pessoal e única que seu falecido marido inventara para Letícia. Jorge havia criado aquela coreografia manual quando Letícia tinha 3 anos, aperfeiçoando os gestos difíceis ao longo de meses de prática. Ele costumava apresentá-la para ela toda vez que havia uma tempestade para evitar que ela tivesse medo dos trovões. Ninguém mais conhecia aqueles gestos exatos. Ninguém mais conhecia a ordem específica dos animais na narrativa silenciosa. Jorge nunca havia escrito isso ou ensinado a mais ninguém. Era um ritual privado e sagrado entre um pai e sua filha. Na tela, Tiago fez a raposa de sombra saltar em direção à lua de sombra projetada na parede. Lucas estava rindo alto, mas os olhos de Valéria estavam fixos inteiramente em Letícia. O rosto da menina estava iluminado pelo reflexo da lanterna. Seus olhos grandes, geralmente vagos e sem vida, estavam arregalados e brilhantes. Um sorriso enorme e radiante estendia-se por seu rosto pequeno. E então, enquanto a raposa de sombra tropeçava e caía por uma colina imaginária, Letícia jogou a cabeça para trás. O microfone de alta sensibilidade
captou o som perfeitamente. Um riso alto como o som de sinos, uma gargalhada alegre e pura. Valéria desabou. Um soluço rasgou sua garganta, ecoando no escritório vazio e frio. Ela observou sua filha rir de novo, e de novo o som lavando sua alma como um milagre inesperado. Por um breve segundo, o peso pesado e sufocante dos últimos 2 anos foi levantado de seu peito. Sua filha ainda estava lá dentro. Sua menininha não tinha partido para sempre. Mas o milagre foi imediatamente eclipsado por uma onda gélida e paralisante de suspeita. Valéria encarou o rosto de Tiago no monitor. Ele sorria suavemente para Letícia. Sua expressão era uma mistura de profunda tristeza e calor gentil. Quem é você? Pensou Valéria, o tubarão corporativo, dentro dela, despertando instantaneamente frio e calculista. Como você conhece a história secreta do meu marido morto? Sua mente disparou através de possibilidades aterrorizantes e sombrias. Tiago seria um perseguidor. Ele estaria observando sua família antes do acidente. Ele estaria de alguma forma envolvido na colisão daquela noite fatídica. O jardineiro, um homem que ela descartara como um simples trabalhador braçal, acabara de contornar milhões de reais em terapias médicas usando uma peça secreta do passado de sua família. Valéria enxugou as lágrimas, sua expressão endurecendo-se como pedra. Ela não apertou o botão de segurança para expulsá-lo. Se ela o assustasse agora, talvez nunca descobrisse a verdade. Pior ainda, ela poderia traumatizar Letícia novamente e perdê-la para sempre naquele abismo de silêncio. Em vez disso, Valéria apertou o botão de gravar no console de segurança, salvando a filmagem em um servidor criptografado de segurança máxima. Ela observou a tela até que Tiago fechou suavemente a lanterna, levou Letícia de volta à porta da casa principal e desapareceu na chuva com seu filho em direção à casa do portão. Valéria não dormiu naquela noite. Ela sentou-se no escuro de seu escritório, reproduzindo as imagens da criança rindo e do jardineiro misterioso repetidamente preparando-se mentalmente para uma guerra de informações. Às 6 horas da manhã seguinte, a tempestade havia passado, deixando a propriedade envolta em uma névoa espessa e cinzenta que parecia esconder segredos em cada curva. Valéria estava sentada à cabeceira da enorme mesa de jantar, tomando uma xícara de café preto amargo. Ela não havia trocado as roupas da noite anterior, seu semblante estava exausto, mas determinado. Do outro lado da mesa estava Wagner, seu chefe de segurança global. Wagner era um ex-oficial de inteligência, um homem especializado em espionagem corporativa, avaliação de ameaças e em fazer problemas desaparecerem silenciosamente. Eu preciso de um levantamento completo e absoluto deste homem, disse Valéria deslizando um tablet pela mesa de madeira polida. A tela exibia uma imagem estática da filmagem de segurança, o rosto de Tiago Barbosa, iluminado pela luz da lanterna. Eu quero tudo. Registros de nascimento histórico financeiro, registros telefônicos, histórico de internet. Quero saber onde ele morou, com quem falou na última década, e quero isso em 2 horas. Wagner não fez perguntas. Ele apenas assentiu com a cabeça, pegou o tablet e saiu da sala com passos silenciosos. As 2 horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Valéria. Ela caminhava de um lado para o outro, em seu escritório olhando pela janela em direção à casa do portão. Através da névoa, ela podia ver Tiago podando metodicamente as roseiras, seu filho Lucas brincando na lama por perto. Ele parecia tão devastadoramente comum, mas Valéria sabia melhor do que confiar em aparências simples. Em seu mundo, todos tinham um interesse oculto. Todos queriam uma fatia do Império Kubitschek. Às 8h15 da manhã, Wagner retornou. Ele não tinha sua compostura estoica habitual. Parecia visivelmente perturbado ao colocar uma pasta parda grossa sobre a mesa de Valéria.
Você estava certa em suspeitar, Dona Valéria, disse Wagner calmamente, sua voz carregada de uma gravidade incomum. O homem que trabalha em seu jardim não é um jardineiro, e seu nome verdadeiro não é Tiago Barbosa. Valéria pegou a pasta, abrindo-a com as mãos trêmulas. Quem é ele, então? Seu nome legal é Tiago Henrique, explicou Wagner. Barbosa é o sobrenome de solteira de sua falecida mãe. Ele o usou para passar pelas verificações de antecedentes preliminares, que francamente foram muito frouxas para uma contratação de equipe de perímetro. Eu terei uma conversa séria com o Departamento de Recursos Humanos. Pule o relatório do R.H. Wagner. Diga-me sobre Henrique, ordenou Valéria, sentindo um nó se formar em seu estômago. Há 5 anos, disse Wagner, apontando para um documento na pasta. Tiago Henrique era um dos principais cirurgiões de trauma pediátrico em um dos maiores hospitais do país. Ele era um prodígio certificado pelo Conselho, altamente condecorado e respeitado na comunidade médica. Valéria olhou para a fotografia anexada à licença médica. Era um Tiago mais jovem, barbeado, vestindo uniforme cirúrgico e sorrindo com confiança para a câmera. Um cirurgião de trauma pediátrico. O que um cirurgião de renome está fazendo plantando tulipas no meu quintal e limpando o lixo da minha propriedade? Ele perdeu sua licença médica há 2 anos? Disse Wagner, sua voz baixando ainda mais. Dona Valéria, ele a perdeu há exatamente 2 anos, 4 meses e 16 dias. O sangue de Valéria gelou instantaneamente. A data exata do acidente de seu marido. Ela olhou para Wagner, o pavor crescendo em seu peito como uma maré negra. Conte-me tudo. Na noite do acidente na rodovia Independência, começou Wagner, seu tom cuidadoso e medido. O Dr. Henrique estava voltando para casa depois de um plantão duplo exaustivo. Ele estava com sua esposa Sabrina no banco do passageiro. Ela estava grávida de seu 2º filho. Eles estavam dirigindo diretamente atrás do veículo de seu marido quando o caminhão de carga perdeu o controle na pista molhada. Valéria sentiu o ar abandonar seus pulmões. Ela agarrou a borda da mesa de mogno com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Henrique não foi apenas uma testemunha ocular, senão... Não, continuou Wagner. Quando os veículos colidiram, o utilitário de seu marido capotou sobre a mureta de proteção e pegou fogo imediatamente. Henrique parou seu carro no acostamento. Ele disse à esposa para ficar onde estava e ligar para a emergência, e correu em direção aos destroços em chamas sem hesitar. Wagner estendeu a mão na pasta e puxou uma série de relatórios policiais redigidos e registros do Corpo de Bombeiros. A narrativa oficial que lhe foi dada por nossa equipe jurídica foi que os socorristas chegaram a tempo de tirar Letícia, mas era tarde demais para Jorge. Isso foi uma mentira fabricada pela equipe de relações públicas da Kubitschek Logística para limitar a responsabilidade corporativa, porque o caminhão de carga que causou o acidente era operado secretamente por uma de nossas empresas de fachada para evitar impostos e fiscalização. Valéria sentiu uma onda de náusea avassaladora. Sua própria empresa causara o acidente que matou seu marido e silenciou sua filha. Seus próprios advogados mentiram para ela por 2 anos inteiros. A verdade, Valéria, disse Wagner gentilmente, usando seu primeiro nome pela primeira vez em sinal de empatia, é que os caminhões de bombeiros foram atrasados pela tempestade e por quedas de árvores na estrada. O Dr. Henrique foi o único lá. As portas do veículo estavam presas pelo impacto. Henrique quebrou o vidro traseiro com as próprias mãos. Ele rastejou para dentro do veículo em chamas. Ele encontrou Letícia presa sob o assento traseiro. Levou 4 minutos para libertá-la. Durante esse tempo, ele sofreu queimaduras de 3º grau em ambos os braços. Valéria arquejou, lembrando-se subitamente das camisas de flanela de mangas compridas que Tiago usava mesmo no calor mais intenso do verão. Ele estava escondendo as cicatrizes de queimadura.
Ele estava escondendo o sacrifício que fizera por sua família. Ele puxou Letícia para fora e a carregou para o acostamento gramado, disse Wagner. Ele realizou uma triagem de emergência, ali mesmo estabilizando a coluna dela com o que tinha à mão. Enquanto fazia isso, ele conversava com ela constantemente para mantê-la consciente. Ele a viu chorando de terror por causa da tempestade e do fogo. O relatório policial observa que uma testemunha viu Henrique fazendo fantoches de sombra contra a lateral de uma ambulância para distrair a menina enquanto esperavam os paramédicos chegarem. Ele deve ter visto Jorge fazendo as sombras para Letícia dentro do carro momentos antes da colisão fatal. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Valéria agora. Este homem, este estranho a quem ela tratara com tanta indiferença, caminhara para dentro de um inferno furioso para salvar sua filha. Ele fora o único a mantê-la viva e segura naquela noite de horror. Por que eu não sabia disso? Valéria engasgou batendo o punho na mesa com frustração e dor. Por que ele não recebeu uma medalha? Por que ele está arrancando ervas daninhas pelo salário mínimo? O rosto de Wagner se apertou com um arrependimento genuíno e profundo. Por causa do que aconteceu logo em seguida, enquanto Henrique salvava Letícia. Enquanto ele trabalhava para salvar a vida de sua filha, um motorista embriagado, cegado pela chuva e pela fumaça, atravessou as barricadas da polícia que estavam sendo montadas. O motorista bateu diretamente no carro estacionado de Henrique. O quarto ficou em silêncio absoluto. Valéria parou de respirar, sentindo o mundo girar. Sua esposa Sabrina morreu instantaneamente no impacto, disse Wagner suavemente. O bebê também não sobreviveu. Henrique perdeu tudo o que tinha enquanto puxava sua filha do fogo. Valéria desabou de volta em sua cadeira de couro, cobrindo o rosto com as mãos. Um lamento de pura agonia e horror rasgou seus lábios. A injustiça daquilo era tão monstruosa, tão profundamente cruel, que ela sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. E a Kubitschek Logística? Sussurrou Valéria através das lágrimas. O que nós fizemos? Nossos advogados viram um pesadelo de responsabilidade civil, admitiu Wagner, parecendo envergonhado de sua própria afiliação com a empresa. Se o público descobrisse que um herói de folga perdeu a esposa grávida, por que um caminhão de nossa subsidiária causou o engavetamento por falta de manutenção, o acordo financeiro teria levado à falência a ala de logística. Então, nossa equipe jurídica pressionou silenciosamente o Conselho de Medicina. Eles criaram uma narrativa falsa. Alegaram que Henrique agiu de forma imprudente no local, movendo as vítimas de forma inadequada e interferindo com os paramédicos. Eles o enterraram em litígios intermináveis, revogaram sua licença. Eles arruinaram sua vida para proteger o preço das ações da empresa. Valéria olhou para o monitor de segurança. A transmissão ao vivo mostrava Tiago no jardim agora. Ele estava rindo enquanto seu filho Lucas o borrifava com uma mangueira de jardim. Este homem sacrificara sua esposa, seu filho, que ainda não nascera, sua carreira e sua reputação para salvar Letícia, e o império de Valéria o recompensara esmagando-o, até que não restasse nada. Ele não está aqui para cuidar do jardim, disse Wagner, sacando sua arma levemente do coldre por puro reflexo profissional. Ele contornou nossas verificações. Ele se infiltrou em sua casa. Um homem com nada a perder que foi destruído por sua empresa. Dona Valéria, ele pode estar aqui por vingança. Eu preciso detê-lo imediatamente para sua segurança. Não! Gritou Valéria, levantando-se de um salto. Não ouse tocar nele! Ela olhou de volta para a tela. Lembrou-se da maneira gentil com que ele olhara para Letícia na noite anterior. Ele não invadira o jardim de inverno para feri-la. Ele entrara para fazê-la rir. Ele não era uma ameaça. Ele era um anjo quebrado cuidando da única vida que conseguira salvar na pior noite de sua existência.
Valéria passou por Wagner marchando em direção às pesadas portas de carvalho de seu escritório com uma determinação feroz. A rainha do gelo estava morta. A mãe e a mulher que devia uma dívida de sangue e vida haviam despertado. "Onde você vai?" perguntou Wagner alarmado. "Vou derrubar minha própria empresa", disse Valéria, "e vou implorar por perdão." As pesadas portas da mansão abriram-se e Valéria saiu para o frio cortante da manhã. Ela ainda usava as calças de alfaiataria e a blusa de seda da noite anterior, seus pés descalços enfiados apressadamente em um par de botas de chuva. A névoa era espessa, envolvendo as estátuas de mármore e as sebes podadas como se fosse fumaça. Ela caminhava com uma energia desesperada e frenética, suas botas afundando na lama úmida do jardim que Tiago cuidava com tanto zelo. Do outro lado do amplo gramado sul, ela o viu. Tiago estava ajoelhado na terra, amarrando meticulosamente uma muda de carvalho jovem castigada pela tempestade a uma estaca de madeira. A poucos metros de distância, o pequeno Lucas estava sentado em um balde de plástico, cantarolando para si mesmo enquanto cavava uma trincheira com uma pá amarela de brinquedo. Conforme Valéria se aproximava, o som de suas botas no caminho de cascalho o alertou. Tiago levantou-se limpando as mãos manchadas de terra em seus jeans desbotados. Sua postura ficou rígida instantaneamente. Ele viu os anéis vermelhos e inchados ao redor dos olhos de Valéria, e a expressão feroz e ilegível em seu rosto. Ele soube no mesmo instante que ela vira a filmagem das câmeras. "Lucas", disse Tiago, sua voz baixa e notavelmente calma, "vá para dentro da casa do portão e lave as mãos. Eu já vou." O menino de 5 anos olhou para cima, ofereceu a Valéria um sorriso banguela e correu em direção à pequena construção de pedra. Tiago voltou-se para Valéria com o queixo erguido. Ele não ofereceu desculpas. Parecia um homem diante de um pelotão de fuzilamento pronto para aceitar seu destino. "Dona Valéria", começou ele, sua voz firme e sem medo. "Eu sei por que a senhora está aqui fora. Eu não deveria estar na casa principal ontem à noite. Eu cruzei um limite profissional. Vou arrumar nossas coisas e sair imediatamente." Valéria parou a 3 metros dele. Seu peito subia e descia com força. Ela olhou para aquele homem de ombros largos e silencioso, um homem que ela tratara como parte da maquinaria invisível da casa, e viu as cicatrizes fantasmas sob suas mangas de flanela. "Doutor Tiago Henrique", sussurrou Valéria, o nome rasgando sua garganta como se fosse vidro. Tiago congelou. Toda a cor desapareceu de seu rosto. A fachada calma se despedaçou, substituída por um olhar de pânico profundo e caçado. Seus olhos se voltaram para a casa do portão, onde seu filho acabara de entrar. "Como você?" Tiago começou dando um passo para trás, seu corpo tremendo levemente. Valéria não conseguiu mais segurar. Seus joelhos cederam. A diretora executiva bilionária, a rainha do gelo do mercado financeiro, desabou na grama molhada e soluçou sem controle. "Eu não sabia", chorou Valéria, pressionando as mãos contra o rosto. A chuva começou a cair suavemente de novo, misturando-se com suas lágrimas de arrependimento. "Eu juro por Deus, Tiago. Eu juro pela vida da minha filha. Eu não sabia o que eles fizeram com você." Tiago olhou para ela totalmente perplexo e confuso. Ele deu um passo hesitante à frente. A senhora não sabia o quê. Valéria forçou-se a olhar para ele, os olhos transbordando de uma dor sincera. "Eu não sabia que você foi quem tirou Letícia do fogo. Meus advogados me disseram que os paramédicos chegaram a tempo. Disseram que Jorge morreu no impacto e que você era apenas um curioso que atrapalhou o resgate. Eles nunca me disseram que um cirurgião queimou os próprios braços para salvar minha menininha. Eles nunca me disseram seu nome verdadeiro." A expressão de Tiago escureceu, uma tristeza profunda e agonizante se estabelecendo em suas feições.
Ele desviou o olhar, encarando a névoa cinzenta do horizonte. Eles fizeram mais do que apagar meu nome, Dona Valéria. Eles apagaram minha vida inteira. Quando o conselho médico veio atrás de mim, sua equipe jurídica forneceu os depoimentos falsos. Disseram que fui negligente, que minha extração imprudente foi o motivo de Letícia parar de falar. Vivi 2 anos com a culpa excruciante de ter quebrado a mente de sua filha. Valéria sentiu uma dor física no peito, aguda e sufocante. Você não a quebrou, Tiago. Você a manteve viva. Os fantoches de sombra, a raposa dançante. Você aprendeu isso com Jorge, não foi? Tiago assentiu lentamente, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu o vi fazendo isso no carro momentos antes do impacto do caminhão. E quando eu estava com Letícia no acostamento, ela estava gritando de terror. O carro estava queimando, a tempestade estava rugindo. Eu precisava verificar a resposta pupilar dela, mas ela estava se debatendo em pânico. Então, fiz a raposa contra a lateral da ambulância. Foi a única coisa que a acalmou. Quando vi o anúncio de emprego para esta propriedade, não vim por vingança. Eu só precisava ver se ela estava bem. Ela foi a única vida que consegui salvar naquela noite. Você conseguiu, engasgou Valéria. Ela riu entre as lágrimas. Tiago, pela primeira vez em 2 anos, você a trouxe de volta para mim. Um silêncio pesado caiu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva caindo. Mas Valéria ainda não terminara. A parte mais difícil ainda estava por vir. Ela se levantou, limpando a lama dos joelhos, sua postura se endireitando, enquanto a executiva implacável dentro dela assumia o controle, canalizando sua dor em um foco aterrorizante. Tiago, disse ela, sua voz caindo para um sussurro trêmulo. Há algo mais que eu não sabia até 1 hora atrás. E preciso que você me ouça com muita atenção. Tiago franziu a testa, sentindo a mudança na atmosfera. O caminhão de carga que perdeu o controle naquela rodovia, disse Valéria, olhando diretamente nos olhos dele. Aquele que esmagou o carro do meu marido e causou a reação em cadeia que tirou a vida de Sabrina. Ele pertencia a uma empresa de fachada. Tiago parou de respirar. Ele a encarou sua mente, lutando para conectar os pontos terríveis. De propriedade da Kubitschek Logística, confessou Valéria, as palavras tendo gosto de cinzas em sua boca. Minha empresa causou o acidente. Meus advogados sabiam que nosso motorista estava sobrecarregado e que os freios do caminhão falharam na inspeção. Eles sabiam que se sua história viesse à tona, o herói doutor que perdeu a esposa grávida por nossa negligência destruiria a empresa. Então, eles enterraram a verdade. Eles enterraram você para me proteger. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago deu um passo, tropeçando para trás. Seus olhos se arregalaram enquanto a realidade horrível o atingia como um soco. A mulher que pagava seu salário minguado, a propriedade em que ele estava agora, era financiada pelo império que havia massacrado sua família e roubado seu futuro. Você, exclamou Tiago, sua voz quebrando com uma fúria súbita e feroz, suas mãos fechadas em punhos. Sua empresa matou a Sabrina. Sim, disse Valéria, sem desviar o olhar, recusando-se a se esconder de sua fúria justa. Ela merecia justiça, e eu tirei isso dela. Meu povo mentiu para mim, mas é minha empresa, minha responsabilidade e meu pecado. Tiago virou-se de costas, andando violentamente de um lado para o outro. Ele agarrou a estaca de madeira que acabara de plantar e a arrancou do chão com um grito selvagem e gutural, arremessando-a na névoa com toda a sua força. Ele caiu de joelhos na lama ofegante, enquanto 2 anos de agonia reprimida e luto forçado saíam de sua garganta em soluços secos. Valéria não se aproximou dele. Ela o deixou extravasar sua raiva. Deixou que ele sofresse abertamente. Quando Tiago finalmente olhou de volta para ela, seus olhos estavam ocos de cansaço.
Por que você está me contando isso agora? Por que não apenas me demitir e me deixar apodrecer? Você poderia ter guardado esse segredo para sempre. Por que me esconder atrás de paredes é o que nos destruiu, disse Valéria ferozmente. Eu vou para a sede da empresa hoje. Vou queimar meu próprio império até o chão se for preciso. Vou colocar minha própria diretoria na prisão federal. Mas não posso deixar Letícia sozinha, não mais. Ela caminhou até ele, colocando a mão no bolso e puxando um conjunto pesado de chaves de latão. Ela as estendeu para ele com a mão firme. Estas são as chaves da casa principal, disse Valéria. Mude suas coisas da casa do portão hoje mesmo. Pegue a ala leste. Você e Lucas pertencem a este lar. Eu vou consertar o que meu império quebrou, Dr. Henrique. Eu prometo isso a você. Por favor, apenas cuide da minha menininha até eu voltar. Tiago olhou para as chaves, depois para Valéria. Ele viu o fogo frio e inabalável em seus olhos. Não era piedade. Era uma declaração formal de guerra contra a injustiça. A sala de reuniões no 40º andar da Torre Kubitschek era uma obra-prima de intimidação corporativa. Uma mesa de 12 metros, cortada de uma única placa de nogueira preta, dominava o espaço, cercada por janelas do chão ao teto, com vista para o horizonte de Natal. Às 9 horas da manhã de segunda-feira, a diretoria executiva da Kubitschek Logística estava reunida. Havia Diogo, o diretor de operações, batendo sua caneta de ouro impacientemente. Ao lado dele, sentava-se Hugo, o consultor jurídico-geral, um homem cujos ternos, sob medida e cabelos penteados para trás, escondiam uma consciência completamente desprovida de qualquer moralidade. As pesadas portas de vidro deslizaram e Valéria entrou com um semblante que ninguém ali jamais vira antes. Ela estava acompanhada por Wagner, seu chefe de segurança, que trancou as portas silenciosamente atrás dela e ficou de guarda como uma sentinela. A sala silenciou imediatamente. Valéria não se sentou. Ela caminhou até a cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara de calma absoluta e aterrorizante. Bom dia, Valéria, disse Hugo suavemente, abrindo uma pasta de couro. Temos as projeções do terceiro trimestre prontas e gostaria de discutir a fusão europeia. Cale a boca, Hugo, disse Valéria. Sua voz não era alta, mas cortou a sala como um bisturi afiado. Hugo piscou um sorriso presunçoso vacilando em seus lábios finos. Perdão, do que se trata isso? Valéria pegou um controle remoto e apertou um botão apontando para o telão. A tela enorme na extremidade da sala de reuniões ganhou vida. Em vez de projeções trimestrais de lucros, a tela exibia uma fotografia ampliada em alta resolução dos destroços em chamas na rodovia Independência. Ao lado dela estava a licença médica de Tiago Henrique, carimbada com um grande selo vermelho de revogada. O sangue sumiu do rosto de Hugo. Diogo deixou cair sua caneta de ouro que rolou pelo chão com um som metálico. Toda a diretoria sentou-se em um silêncio atordoado e em pânico. Há 2 anos, começou Valéria, sua voz ecoando nas paredes de vidro. Um caminhão de carga de nossa subsidiária ignorou as regulamentações de segurança, perdeu o controle e matou meu marido. Um cirurgião chamado Tiago Henrique entrou no fogo para salvar minha filha. Em troca, continuou Valéria, aproximando-se da mesa, esta diretoria liderada por nosso consultor jurídico orquestrou um enorme encobrimento ilegal para proteger o preço de nossas ações. Vocês destruíram um homem inocente, suprimiram evidências de homicídio culposo corporativo e mentiram sistematicamente para sua diretora executiva. Hugo levantou-se abruptamente sua cadeira, arrastando ruidosamente no chão de granito. Valéria, você está perturbada. Não sabe do que está falando. Isso é uma violação grave de protocolo e etiqueta corporativa. Sente-se agora, latiu Wagner da porta, sua mão descansando casualmente no quadril, perto de sua arma de serviço.
Hugo engoliu em seco o suor brotando em sua testa e afundou-se lentamente de volta em sua cadeira de couro. Vocês pensaram que porque eu estava de luto, porque eu estava ausente emocionalmente, poderiam administrar meu império como um cartel de criminosos, disse Valéria inclinando-se sobre a mesa, seus olhos fixos no olhar aterrorizado de Hugo. Vocês calcularam que a vida do meu marido, a mente da minha filha e a família do Dr. Henrique eram danos colaterais aceitáveis para um balanço patrimonial limpo. Vocês venderam a alma desta empresa. Valéria, escute a razão, implorou Diogo, transpirando profusamente. Se essa informação sair desta sala, as ações vão despencar. A empresa será alvo de investigações federais. Isso arruinará a Kubitschek Logística para sempre. Isso arruinará você também. Valéria sorriu. Foi um sorriso frio e predatório. Diogo, você me subestima, disse Valéria suavemente. Eu não me importo mais com as ações ou com o meu patrimônio. Ela apertou outro botão no controle remoto. A tela mudou para exibir uma série de recibos de e-mail digitais e logs de servidores ocultos. Há 30 minutos, anunciou Valéria. Wagner e eu enviamos todo o servidor criptografado do departamento jurídico, incluindo as comunicações privadas e ilegais de Hugo sobre o acidente, diretamente para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. O caos eclodiu na sala. Vários membros da diretoria pularam de pé, gritando em pânico tentando sair. Hugo avançou para pegar seu celular, mas Wagner já estava se aproximando, balançando a cabeça negativamente. O edifício está atualmente em bloqueio total, disse Valéria, acima do barulho sua voz soando com autoridade absoluta. A Polícia Federal está no saguão agora. Eles têm mandados de prisão por fraude corporativa, coação de testemunhas e homicídio culposo. Vocês não vão sair desta sala, exceto algemados e sob custódia. Hugo olhou para Valéria com puro veneno nos olhos. Você destruiu seu próprio legado, sua louca? Você queimou sua própria casa. Não, Hugo, respondeu Valéria, virando as costas para ele enquanto o som das sirenes começava a soar fracamente das ruas abaixo. Eu estou apenas limpando os destroços para que algo novo possa crescer no lugar da podridão que vocês criaram. 6 meses depois, a mansão Kubitschek estava irreconhecível em sua atmosfera interna. O silêncio pesado e sufocante fora banido por completo, substituído pelos sons da vida cotidiana. As pesadas cortinas de veludo escuro foram puxadas para trás, permitindo que a luz do sol de Natal inundasse os pisos de mármore italiano. Os gramados imaculados agora estavam repletos de caminhões de plástico coloridos, bolas de futebol e pegadas de lama. Valéria estava sentada em um banco de pedra no jardim de inverno. Ela usava um suéter simples e confortável, o cabelo preso em um coque despojado. Ela estava lendo um romance tomando chá e ocasionalmente olhando para cima para observar o caos maravilhoso que se desenrolava no centro da sala. A Kubitschek Logística sobrevivera ao expurgo, embora por pouco e sob uma nova identidade. Valéria renunciara ao cargo de diretora executiva, assumindo um papel de supervisão enquanto a empresa se reestruturava inteiramente sob novos valores éticos. Ela liquidara uma parte maciça de suas próprias ações, usando os bilhões de reais para criar a Fundação Jorge Kubitschek e Sabrina Henrique para trauma pediátrico. E o diretor médico-chefe da fundação não era outro senão o Dr. Tiago Henrique, cuja licença médica fora total pública e apologeticamente reintegrada pelo Conselho Estadual após a verdade vir à tona em todo o país. "Peguei você!" gritou uma voz infantil. Lucas, agora coberto de terra de uma manhã de brincadeiras, passou correndo pelo banco de Valéria, segurando um coelho de pelúcia roubado. Um momento depois, passos pequenos e rápidos o seguiram. "Lucas, devolve agora!" gritou a menina. Valéria abaixou o livro, um sorriso suave e involuntário,
tocando seus lábios. Era Letícia. Ela estava correndo, as bochechas coradas de vida, os olhos brilhantes e focados. Sua voz ainda era levemente rouca pelo longo tempo de desuso, mas ficava mais forte a cada dia que passava. Tiago entrou no jardim de inverno segurando 2 caixas de suco, observando as crianças com um olhar de paz. Ele usava uma camisa casual com as mangas dobradas, revelando as cicatrizes de queimadura em seus antebraços. Ele não as escondia mais. Eram marcas de sua jornada à prova, de que ele caminhara pelo fogo e sobrevivera para ver a luz novamente. Ele entregou um suco a Valéria e sentou-se ao lado dela no banco de pedra. Eles ficaram em um silêncio confortável e fácil, observando seus filhos brincarem juntos. Não havia um romance apressado entre eles. As feridas que ambos carregavam eram profundas demais para contos de fadas, mas havia um vínculo inquebrável de respeito e cura mútua. Eram 2 sobreviventes que se puxaram mutuamente dos destroços de suas vidas passadas para construir uma nova família. Ela leu uma página inteira do livro dela em voz alta esta manhã. Disse Tiago, suavemente, seus olhos acompanhando Letícia, enquanto ela finalmente derrubava Lucas no chão rindo histericamente ao recuperar seu coelho. A terapeuta disse que ela está anos-luz à frente do que esperavam, respondeu Valéria, olhando para Tiago com uma gratidão eterna. Mas ela ainda pede os fantoches de sombra toda vez que começa a chover lá fora. Tiago soltou uma risada rica e calorosa. Estou ficando sem animais novos, Valéria. Tive que inventar um hipopótamo dançante ontem à noite. Parecia mais uma batata com pernas, mas ela adorou. Valéria riu junto, sentindo o calor do sol em seu rosto e a leveza em seu coração. Letícia parou de lutar com Lucas subitamente. Ela olhou para o banco, seus olhos brilhantes, fixando-se em Tiago. Ela se levantou e correu até ele, agarrando sua mão calejada e marcada pelas cicatrizes. Tiago, exigiu Letícia, sua voz clara e vibrante, com o tom exigente e belo de uma criança feliz de 5 anos. Faz a raposa de novo. Por favor. Tiago olhou para Valéria, que assentiu com a cabeça, seus olhos brilhando com lágrimas, que ela não precisava mais esconder. Ele se voltou para Letícia, levantando as mãos, seus polegares e dedos mínimos, deslizando perfeitamente no lugar para formar a silhueta familiar. O gelo havia derretido para sempre. O fantasma partira. A fortaleza finalmente se tornara um lar de verdade. Esta história nos convida a refletir sobre a natureza da verdadeira cura e os muros invisíveis que construímos para nos proteger da dor. Muitas vezes, em face de perdas devastadoras, nossa primeira reação é nos fecharmos em uma fortaleza de trabalho-sucesso ou silêncio, acreditando que a frieza nos tornará imunes a mais sofrimento. No entanto, como vimos na jornada de Valéria, o gelo que nos protege também nos isola do calor da vida e das vozes daqueles que mais amamos. A vida é um tecido complexo, onde a dor de um pode ser a salvação de outro, e a coragem de enfrentar a própria responsabilidade é o único caminho para a redenção genuína. Para os mais velhos que já caminharam por muitas tempestades e viram muitos impérios, sejam eles financeiros ou pessoais, subirem e caírem, há uma lição profunda sobre o que realmente permanece. Não foram os bilhões de reais ou a segurança tecnológica que salvaram Letícia. Foi a humanidade simples de um homem que estava disposto a queimar seus próprios braços para proteger uma criança desconhecida. Isso nos ensina que o heroísmo raramente está nos grandes gestos públicos, mas sim no silêncio do sacrifício pessoal e na persistência em fazer o bem mesmo quando o mundo nos trata com injustiça. A história de Tiago é um lembrete de que nossa integridade é a única coisa que ninguém pode tirar de nós, a menos que permitamos. Além disso, a transformação de Valéria nos mostra que nunca é tarde para derrubar as paredes e começar de novo. À medida que envelhecemos, podemos nos sentir tentados a aceitar as mentiras que nos contam ou a conveniência de não remexer no passado.
Mas a verdade tem uma força própria, e apenas quando temos a bravura de encarar nossas próprias falhas e as falhas daquilo que construímos é que podemos encontrar a paz. A justiça e a compaixão não são apenas conceitos abstratos. São escolhas diárias que definem se vivemos em um túmulo de mármore ou em um lar cheio de risos. Que possamos ter a sensibilidade de Tiago para criar beleza nas sombras e a força de Valéria para queimar o que é errado e reconstruir sobre a verdade. No final das contas, o que realmente importa é se fomos capazes de fazer alguém rir no meio da tempestade e se tivemos a humildade de pedir perdão e transformar nossa dor em propósito.